A NR10, ou a Norma Regulamentadora 10, é uma orientação que governa o trabalho e as atividades que envolvem o uso ou manuseio de energia elétrica. Ela traz regras que esclarecem quais são os cuidados a serem tomados e como fazer isso. Em suas disposições estão fatores como medidas de controle, isolamentos, dispositivos de proteção, entre outros, que juntos ou de uma forma isolada vão contribuir para a segurança de quaisquer atividades que precisem fazer uso da energia elétrica, o que sejam realizadas em ambientes energizados. Então, como nós já discutimos aqui, a NR10 ela é basicamente uma norma regulamentadora que vai cuidar da proteção dos trabalhadores que lidam com energia elétrica em suas atividades laborais. Ao analisar a redação original da NR10, nós podemos entender que ela tem como um objetivo principal prevenir acidentes, preservar a vida e garantir a integridade e a segurança de todo o pessoal que é envolvido com o trabalho em instalações elétricas, desde o projeto até a execução, a reforma e a manutenção. Ela foi criada em 1978 pelo Ministério do Trabalho, mas já passou por diversas atualizações até chegar na versão que nós temos hoje, que foi publicada em 2004. Para ser mais preciso, ela já passou por 4 processos revisionais, sendo que foram 2 amplas revisões e 2 foram apenas alterações pontuais. Na primeira revisão, a principal alteração diz respeito à inclusão da referência às normas técnicas oficiais que foram estabelecidas pelos órgãos competentes. Já a partir da década de 90, surgiu a necessidade de uma nova atualização da NR10, que foi em razão da grande transformação organizacional do trabalho que ocorreu no setor elétrico, em especial no ano de 1998, quando se iniciou o processo de privatização do setor elétrico, mas que também trouxe outros setores e atividades econômicas. Isso teve como consequência gerar um aumento no número de acidentes do trabalho, e então surgiu essa necessidade de revisar a NR10. Isso foi relatado de modo que essa norma recebeu um novo título, que foi Segurança em Instalações e Serviços com Eletricidade. E também houve a instituição da Comissão Permanente Nacional sobre Segurança em Energia Elétrica, com o objetivo de acompanhar a implementação e propor as adequações necessárias ao aperfeiçoamento da NR10. A terceira modificação foi apenas uma alteração pontual para a correção no texto da norma da numeração dos anexos. E, por fim, houve a quarta alteração, que ocorreu em função da harmonização dos requisitos sobre capacitação, direitos e obrigações que estavam previstos na nova versão da norma regulamentadora número 1. Então, de um modo geral, os objetivos da norma regulamentadora 10 é manter os ambientes de trabalho mais seguros, diminuir o índice de acidentes e prevenir choques elétricos fatais. Entretanto, o principal objetivo ainda é estabelecer requisitos e condições mínimas de segurança para todas as atividades que expõem o trabalhador ao risco envolvendo energia elétrica. E as empresas que descumprirem as obrigações previstas por essa norma, elas estão sujeitas a multas e penalizações. Agora falando especificamente sobre as condições de trabalho que a NR10 busca melhorar. Então, a NR10 ela prevê que os colaboradores que trabalham nesses tipos de condições devem obrigatoriamente receber um treinamento sobre as disposições de segurança e prevenção, sendo que deve ocorrer uma atualização desse treinamento no tempo de, no mínimo, 2 anos. A cada 2 anos deve ocorrer uma atualização desse tipo de treinamento. Dessa maneira, além de determinar algumas ações de prevenção e segurança contra riscos contra a vida de quem está trabalhando, a NR10 também garante que os colaboradores saibam quais são as disposições da norma, a fim de deles mesmos serem os supervisores do seu próprio trabalho. E caso algum tipo de disposição seja descumprida pelos seus empregadores, o trabalhador tem o direito de reivindicar a regularização das condições de trabalho. E a empresa que se negar a regulamentar essas normas pode vir a ficar sujeita às penalizações que estão previstas no próprio texto da norma. Falando agora a respeito da importância da NR10, como a gente sabe, existem diversos ramos de atividade que necessitam do manuseio, da transformação ou até mesmo da produção de energia elétrica. Antes da criação dessa norma, da NR10, os índices de acidentes e óbitos que eram decorrentes dessas atividades, desses manuseios, eram muito elevados.
Então, logo após sua criação, essas taxas de acidentes, de óbitos, sofreram uma grande redução, uma grande queda, o que provou que essa norma regulamentadora é bastante efetiva. Dessa forma, podemos dizer que a importância da NR10 se dá pela diminuição do risco à vida, provida pelas disposições que são previstas nas suas regulamentações. A NR10 possui inúmeros detalhes em suas disposições. Somente um treinamento completo abordando a norma seria capaz de transmitir todo o seu conteúdo. Entretanto, podemos elencar as principais e mais importantes disposições. Entre elas, a primeira é a medida de controle. As medidas de controle são ações que visam o controle do trabalho e prevenção de acidentes envolvendo riscos elétricos. Cada uma das ações de conjunto cuida de uma forma diferente de controle ou prevenção de acidentes. Entre as principais medidas de controle estão a desenergização, que é a prática de eliminar quaisquer sinais de eletricidade em instalações ou equipamentos, o aterramento, que é a medida de segurança que descarrega a energia elétrica diretamente no solo, a funcional, que é a ligação específicas utilizando os condutores elétricos, e a proteção, que é o aterramento de massas e elementos condutores estranhos à instalação. Observadas as medidas de controle, fica muito mais fácil gerenciar o trabalho que envolve o risco elétrico, bem como diminuir o risco de acidentes fatais e não fatais. Além das medidas de controle, temos dispositivos de proteção operados por corrente, que são dispositivos instalados de forma geral ou individual que visam a proteção de ambiente e trabalhadores. Existem diversos tipos de dispositivos chamados de dispositivos residuais, ou DR. Além dos dispositivos de proteção, temos as barreiras e invólucros, que segundo a NR10, devem existir barreiras ou invólucros que impossibilitam o contato acidental de pessoas ou animais com partes energizadas em instalações ou equipamentos elétricos. Dessa forma, as partes acessíveis que conduzem energia elétrica ficam protegidas e longe de qualquer forma de contato. Uma das formas de impedir que as pessoas corram risco de tomar choques elétricos, seja de baixa ou alta tensão, seria colocando bloqueios ou impedimentos que normalmente estão à disposição da NR10, que deve ser cumprida bloqueando os terminais de acesso ou interruptores, o que impediria o religamento ou a modificação por alguém que não é autorizado, como no caso dos gatos elétricos, que são feitos do porte para casas, que são de forma ilegais e que também essa ação pode colocar a vida pode colocar em risco a vida de outras pessoas, não só a dele que está fazendo isso. Bom, alguns obstáculos que a NR10 prevê que devem existir seria de prevenir o do contato acidental com partes energizadas, como já foi dito, que podem ser até de leves até altas tensões, que podem levar à morte. O treinamento do NR10 ele tem como objetivo estabelecer os requisitos e as condições mínimas com o desejo de colocar medidas preventivas e de controle para garantir a segurança e a integridade dos trabalhadores que interagem com instalações elétricas e serviços de eletricidade, seja direta ou indiretamente. O treinamento ele é destinado a profissionais e funcionários de uma empresa que trabalham com um tipo de serviço que esteja ligado a instalações elétricas ou coisas semelhantes. O treinamento ele não deve ser feito apenas uma vez. O motivo de precaução é a norma prevê que ele seja assistido ou renovado sempre que ocorrer as seguintes situações: quando o funcionário ele muda de empresa ou de função, quando ele retorna de inatividade ou afastamento do trabalho por algum motivo, sendo que ficou por mais de 3 meses parado, ou nos momentos em que ocorrem alterações importantes, como troca de métodos, processos e as organizações nas instalações elétricas. Bom, o tempo de duração e quando o treinamento da NR10 deve ser renovado, é importante saber que o treinamento ele possui validade de 2 anos, ou seja, deve ser renovado bienalmente, quando o trabalhador permanece continuamente em uma mesma função sem interrupções nesse período. Ok? Já abordamos, né, em tópicos anteriores que há também outras situações que foram as necessidades e forçam a necessidade de realização do treinamento, mesmo que não tenham se passado esses 2 anos. Dentre elas, os casos em que o profissional muda de cargo ou de empresa e quando ele ficou afastado do seu trabalho por um tempo considerável, que seria o acima de 3 meses.